Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô fazendo aquela revisão de última hora pro PISME da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a revisão da terceira parte do módulo 1. A primeira questão fala assim: em um campeonato de arco e flecha, dois arqueiros atingem o mesmo alvo ao mesmo tempo. O alvo é uma maçã e as forças que as flechas aplicam na maçã são dadas pela ilustração abaixo. Considere que as flechas aplicam forças F1 e F2, que possuem o mesmo módulo F. Marque a alternativa em que o módulo e o sentido da força resultante na maçã está correta. Utilize os pontos cardeais como referência norte-sul, leste-oeste. Considere que seno de 30 graus é igual a 1 meio e que cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, esse aí é um problema de análise vetorial, estática do ponto material, né? Então, se a maçã está aqui, ó, vamos botar ela aqui vermelhinha, né? A gente tem duas flechas aqui atingindo essa maçã ao mesmo tempo. Como as flechas elas estão no sentido da diagonal aqui, né, sentido inclinado, como eu costumo dizer, a gente tem que analisar isso aqui na forma do eixo XY. Então, para cá seria o meu eixo Y e para cá o meu eixo X, beleza? Então, pensa comigo. Como as duas flechas são iguais, como ele disse aqui, ó, considere que as flechas aplicam forças F1 e F2 que possuem o mesmo módulo, eu vou fazer assim. Eu analiso uma só e o meu resultado fica dobrado, beleza? Como eu falei, a gente vai analisar essas flechas no eixo XY. Então, imagine assim. Essa flecha aqui, ela está atingindo a maçã nesse sentido, não é? Essa aqui também, com o mesmo ângulo, não é? Então, veja bem, ó, esse aqui é o ângulo θ. Eu vou botar 30 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Então, se a gente for pensar, esse aqui seria o F na direção X. E esse aqui seria o meu F na direção Y. Então, analisa comigo. Qual é a relação trigonométrica que vai me dar o FY com o meu F? A bola, o FY, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. E o meu F é igual à hipotenusa. Então, quem é cateto adjacente sobre a hipotenusa? A bola é fácil, é o cosseno de 30 graus. Então, eu posso dizer o quê? Que FY é igual a F cosseno de 30 graus. Beleza? Entendeu? Só analisei o FY. Por quê? Porque o FX ele vai estar igual no eixo X. Ó, esse vai estar apontando para cá e esse vai estar apontando para cá. Como as forças que as flechas aplicam sobre a maçã é a mesma, ele não vai ter movimento na direção horizontal, só na direção vertical, entendeu? Então, com isso, a gente pode analisar o quê? Que a maçã ela vai ser empurrada no sentido norte, porque eu vou ter duas forças na direção Y
e elas estão apontadas na direção norte. Beleza? Agora veja bem, como eu falei então, a gente sabe que a força resultante vai ser o dobro, bastava fazer 1 e multiplicar por 2, porque elas são iguais, falando novamente. Então vai ficar 2Fy. Então a força resultante vai ser 2 que multiplica F cosseno de 30 graus. Então a força resultante vai ser 2F vezes cosseno de 30. Ele deu aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Simplifica-se os dois. Eu sei que a força resultante vai ser o quê? F raiz de 3 na direção norte, como a gente já descobriu aqui. Então, a resposta é raiz de 3F para o sul, de sul para o norte. Então, a gente já tem a resposta na letra A. Aqui está dizendo que é raiz de 3 sobre 2 está errado. Aqui é só F, está errado. Aqui, raiz de 3F de norte para sul, não, elas não estão apontando para baixo, elas estão apontando para cima. Então, essa aqui está errada. E aqui, raiz de 3 sobre 2 para leste, oeste, também está errado. Beleza? Então, a resposta é a letra A. A letra B, ela fala assim, em um futuro distante, um astronauta a caminho de Marte é ligado por um cabo à sua nave espacial, em uma região em que a atração gravitacional de qualquer outro corpo celeste possa ser desprezada. Então, a gente só vai analisar o sistema astronauta-nave, não é? Que ele mandou desprezar todos os corpos em volta. Beleza. E aí ele continua assim. A nave espacial possui massa 30 vezes maior que a massa do astronauta. E o cabo possui massa desprezível. Para retornar para dentro da nave, o astronauta começa a puxar o cabo com uma força constante. Sobre o sistema nave-astronauta, durante o tempo em que ele puxa o cabo, é correto afirmar que... Bom, o que a letra A está falando? Ao puxar o cabo, o astronauta se move com aceleração 30 vezes menor do que a aceleração da nave espacial, em módulo. Então, pensa comigo. Se ele falou que o sistema é isolado, então é só o sistema nave-astronauta, a gente pode pensar na terceira lei de Newton, né? O que a terceira lei de Newton diz? Que para toda força que você faz, existe uma força igual de mesmo módulo, porém em sentido contrário. Então pensa comigo, se o astronauta puxa a nave com uma força do astronauta, a nave vai fazer uma força-nave no astronauta. Essas forças são iguais. Mas a gente não sabe que força é igual a massa vezes a aceleração? E o problema não diz que a nave espacial possui a massa 30 vezes maior que a massa do astronauta? Então, vamos pensar aqui. Massa do astronauta, a aceleração do astronauta vai ser 30 massa do astronauta, a aceleração da nave. Simplifica-se as massas, então eu sei que a aceleração do astronauta vai ser 30 vezes a aceleração da nave. Então essa aqui está errada, porque ele diz que é 30 vezes menor e não é menor, é maior. Beleza? A letra B, ela fala assim: a força que atua sobre o astronauta é 30 vezes menor que a força que atua sobre a nave espacial em módulo. Cara, preste atenção. Força do astronauta
é a massa do astronauta vezes a aceleração do astronauta. A força da nave, ela é igual a 30 massa do astronauta vezes a aceleração da nave. Então, ele está falando aqui, que a força que atua sobre o astronauta, ela é 30 vezes menor que a força que atua sobre a nave espacial. Quanto que vale a aceleração do astronauta? Não vale 30 a aceleração da nave? Então, essa força aqui, ela não vai ser menor, né? Então, o que ele falou? A força que atua sobre o astronauta é 30 vezes menor que a força que atua sobre a nave espacial. Não, né, cara? Ela não é 30 vezes menor. Ela vai ser o quê? 30 vezes maior. Então, essa aqui também está errada. A letra C, ela fala assim: o centro de massa do sistema se aproxima mais rapidamente do centro de massa da nave espacial, pois esse é o corpo mais massivo. Então, essa questão aqui, a gente pode pensar assim, olha só. Se aqui eu tenho a nave e aqui eu tenho o astronauta, o centro de massa desse sistema, ele vai estar mais próximo da nave. Só que como o astronauta é menor, ele vai se aproximar mais rápido por ele ter maior aceleração, né? Então eu posso dizer que o centro de massa do sistema, ele vai se aproximar mais rapidamente não da nave espacial, e sim do astronauta. Então essa aqui está errada. A letra D, ela fala assim: a nave espacial se move por uma distância 30 vezes menor que a distância percorrida pelo astronauta em relação ao seu centro de massa. Cara, essa aqui está verdadeira. Por quê? Porque se a aceleração do astronauta é 30 vezes maior que a aceleração da nave, a nave vai se distanciar com menos, bem menos vezes, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que a aceleração do astronauta é maior que a aceleração da nave. Maior a aceleração, maior a sua aproximação. Então, essa aqui está correta. A letra E, ela fala assim: como a força aplicada é constante, o módulo da velocidade do centro de massa do sistema varia linearmente com o tempo em relação a Marte. Veja bem, ele falou que, vamos de novo, como a força aplicada é constante, o módulo da velocidade do centro de massa varia linearmente com o tempo em relação a Marte. Presta atenção. Ele não falou que a força ela é constante? Se a força é constante, a aceleração também é constante. Logo, a velocidade ela também vai ser constante e ela não vai variar. Por isso que essa aqui também está errada. Beleza? Uma questãozinha de análise bem interessante. Próxima questão. Questão 14. A questão do jardineiro. Um jardineiro andando a uma velocidade de módulo constante igual a 4 km por hora, aplica uma força horizontal de magnitude constante ao cortador de grama, de modo que essa força tem o mesmo sentido da sua velocidade instantânea. Sabendo que o módulo dessa força é de 20 newtons e que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada
qualquer no gramado plano, retornando ao seu ponto de partida no intervalo de 6 minutos. Marque a única opção inteiramente correta, tomando-se o solo como sistema de referência. Bom, para resolver essa questão, eu vou botar aqui os dados que ele deu para a gente. Ele disse o seguinte, ó, o jardineiro tem velocidade constante de 4 km por hora. Então, a gente sabe que a velocidade é de 4 km por hora. Ele empurra o cortador de grama com uma força de 20 newtons. E ele faz um circuito aí na grama que dura um tempo de 6 minutos. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que ele deu as grandezas todas em sistemas de unidade diferentes. Quando é Newton, a velocidade tem 100 metros por segundo e o tempo em minuto. Não é? Por quê? Porque se a velocidade também for em metros por segundo e o tempo em segundos, a gente vai ter o trabalho, porque ele está pedindo trabalho aqui em joules, ó. Kilojoules, certo? Mas, veja bem, trabalho não é igual a força vezes a distância? É, exatamente. Mas veja bem, a gente não sabe que a velocidade é constante e ele não deu a distância. Então pensa comigo assim, se a velocidade é constante, eu tenho movimento uniforme. No movimento uniforme, velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu posso dizer que o espaço vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. ΔS vai ser igual. Qual é a velocidade? 4 km por hora. E o tempo? É 6,60 de hora, não é? Então, isso aqui, na verdade, é 1/10, né? A gente pode dizer que isso aqui é 1/10, se eu simplificar os dois por 6. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 1/10. Eu sei que o meu espaço vai ser igual a 0,4 quilômetros, ou 400 metros. Aí, agora sim, ó, trabalho vai ser igual à força, que é 20, e o deslocamento ou distância, que é 400 metros. Então, o trabalho vai ser igual a 8.000 joules, ou, se você preferir, 8 quilojoules. Então, existe um trabalho, não é? E esse trabalho ainda é positivo. Então, pensa comigo. Letra A. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador de grama é nulo? Não, está errado. É de 8 quilojoules. O trabalho do jardineiro sobre o cortador é de 4 joules? Não, está errado. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é de 8 quilojoules. É. E a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa. Opa! Então, ele já está falando se o sistema é conservativo ou não. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é 4 joules, está errado. E o trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é de 8 quilojoules, está certo. E a força que ele exerce sobre o cortador é conservativa. Deu dúvida aqui. Aqui ele disse que a força é não conservativa e aqui ele está dizendo que a força é conservativa. Então, a gente tem que agora descobrir se o sistema é conservativo ou não. E aí a gente analisa o quê? Ó, trabalho não é igual a força vezes a distância? Então, pensa comigo. Se o cortador de grama está andando
não é? E o tempo vai passando, ele vai cada vez aumentando a distância. Se eu aumento a distância, eu vou aumentar o trabalho. Então, o que acontece? Se aumento a distância, eu aumento o trabalho. Então, o sistema é o quê? Não conservativo. Por isso que a resposta é a letra C. Questão número 2. O poço do elevador é o espaço físico situado abaixo do nível do andar mais baixo do edifício. Nesse poço estão instalados diversos equipamentos destinados ao funcionamento de segurança dos elevadores. Entre eles, uma mola. Por causa de um problema técnico, esse elevador cai pelo poço e colide com a mola situada no fundo do poço, comprimindo-a. Considere que a constante elástica da mola seja de 1,8 vezes 10 a sexta Newton por metro e a massa do elevador com os passageiros de 1.000 quilos. Letra A. Sabendo que a compressão máxima da mola nessa colisão foi de 10 centímetros, calcule a velocidade do elevador no instante inicial da colisão com a mola. Então, a situação aqui a gente pode analisar assim, ó. Vamos supor que eu tenha aqui a mola relaxada e o elevador aqui, ó, né, no momento em que ele tocou a mola. Quando o elevador chegou aqui, ele tinha uma velocidade inicial, certo? E a mola estava relaxada. Quando o elevador bateu na mola, a mola ela ficou comprimida, né? O elevador comprimiu essa mola. E de acordo com o texto ali, a mola foi comprimida em 10 centímetros. E o elevador parou. Então, eu posso dizer que a velocidade do elevador foi 0, afinal. Então, o que ele está pedindo? Ele quer saber qual foi a velocidade que o elevador chegou aqui na hora que ele tocou na mola. Então, como a gente vai analisar isso aí? Ele falou que é um sistema conservativo, então a gente pode dizer assim, ó, que a energia potencial, porque ele caiu por uma altura de 10 centímetros, mais a energia cinética, porque quando ele chegou aqui ele tinha velocidade, essa energia toda aqui, ela foi transformada integralmente numa energia potencial elástica, que foi a energia que fez a mola comprimir. Então, pensa comigo, energia potencial mgh mais energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a kx ao quadrado sobre 2, que é a energia potencial elástica. Qual é a massa do sistema? Ele falou que vale 1.000. Então, vale 1.000. A gravidade, a gente vai usar 10. E a altura que ele caiu? 10 centímetros. Mas cuidado, aqui a gente tem que usar metro. Então, é 0,1 metro. Então, aqui é 0,1. Mais 1.000 vezes V0 ao quadrado divididos por 2 é igual, constante elástica ele deu, que é 1,8 vezes 10 a sexta, vezes o 0,1 ao quadrado, que foi a compressão da mola. Tudo isso divididos por 2. Fazendo a conta aqui, ó, 1.000 vezes 10 vezes 0,1 vai dar 1.000. Aqui é 1.000, né? 1.000 divididos por 2, 500. Então, 500V ao quadrado é igual 1,8 vezes 10 a sexta vezes 0,1 ao quadrado. Isso aqui eu posso dizer que vai dar 18.000 divididos por 2.
Então, vai ficar assim, ó, 500V ao quadrado, é o V0, né? É igual a 18.000 divididos por 2, vai dar 9.000, menos 1.000. Então, vai ficar V0 ao quadrado é igual a 8.000 divididos por 500. Então, 80 divididos por 5, isso dá 16. Então, V0 é igual a raiz de 16. Então, a velocidade que ele atingiu a mola foi de 4 metros por segundo. Beleza? Achei o que ele pediu na letra A. A letra B, ele está pedindo assim: após iniciada a colisão, o elevador para em 0,2 segundos. Calcule a força média resultante sofrida pelo elevador durante a compressão da mola. Então, o elevador vai bater e vai comprimir a mola, né? Então, isso aí é o impulso que a mola vai sofrer, não é? Ó, impulso é igual a força pelo tempo de contato dessa força. Só que a gente tem que lembrar que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a gente pode dizer o quê? Que a variação da quantidade de movimento vai ser igual à força vezes o tempo. Quantidade de movimento vai ser massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso é igual a força vezes o tempo. Então, vamos lá. Qual é a massa do sistema? 1.000. Ele disse aqui. Vezes velocidade final, a gente sabe que é 0. Menos velocidade inicial, que a gente calculou, que é 4. Isso é igual a força, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é de 0,2, que ele disse aqui. Então, aqui vai ficar menos 4.000 divididos por 0,2. Esse vai ser o valor da força. Então, a força vai ser igual a menos 20.000 newtons, ou menos 2 vezes 10 à quarta newtons. Por que é uma força negativa? Porque é uma força de resistência da mola. Por isso que ela vai ser com sinal negativo. Beleza? Próxima questão. A próxima questão, ele fala assim: granizos são pedras de gelo que se formam em nuvens de grande extensão vertical, denominadas de cumulonimbus, cuja a altitude pode variar de 6 km a 20 km. É dentro das enormes nuvens cumulonimbus, em temperaturas muito baixas, que as pedras de gelo se formam. Essas pedras de gelo caem das nuvens quando as fortes correntes ascendentes que existem dentro das nuvens cumulonimbus não conseguem mais sustentá-las no ar. No caminho entre a base da nuvem e o chão, as pedras vão derretendo, perdendo massa. Mas, mesmo assim, podem chegar à superfície com o tamanho correspondente a de uma bola de tênis de mesa. Seja uma pedra de gelo de massa 10 a menos 2 quilos, cai verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 10 quilômetros. Letra A. Considere a resistência do ar. Uma pedra de gelo pode atingir o solo com velocidade de 10 metros por segundo. Se o impacto do gelo com o solo ocorre num intervalo de tempo de 5 vezes 10 a menos 4 segundos, calcule a intensidade da força exercida pelo gelo sobre o solo. Então, ele quer o quê? A força de resistência aí, certo? Então,
mais uma vez, a gente tem uma questão de impulso. A gente não sabe que impulso é igual a força vezes o tempo, e o impulso não é igual à variação da quantidade de movimento, então eu posso dizer que força vezes tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Força vezes o tempo é igual a m, que multiplica v menos v0. Beleza? Como ela vai atingir o solo, né? O gelo, a pedra de gelo vai atingir o solo, a gente pode dizer que a velocidade da pedra de gelo, ele falou assim, ó, ela cai a partir do repouso. Então, o que é a velocidade inicial dela? É zero, cara. Então, força vezes tempo vai ser o quê? Massa vezes a velocidade. Ó, que facinho a questão. Ele quer força, então força vai ser o quê? Massa, velocidade sobre tempo. A massa ele deu, né? Ele disse que a massa é 10 a menos 2 quilos, certo? Ele disse também que a velocidade que ela atinge o solo é de 10 metros por segundo, né? E aí, o tempo de impacto é de 5 vezes 10 a menos 4. Então, a minha conta vai ficar assim, ó, força é igual a massa, que é 10 a menos 2 quilos, vezes a velocidade, que é 10, tudo isso divididos por 5 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, quando a gente vai fazer essa conta, aí vai ficar assim, ó, 10 a menos 2 vezes 10, eu posso botar assim, 10 vezes 10 a menos 2. Esse 10 aqui, ele sobe com o seu sinal trocado. Então, vai ficar 10 elevado a 4, tudo isso divididos por 5. Então, a força vai ser 10 divididos por 5, 2. 10 ao menos 2 vezes 10 à quarta vai dar 10 ao quadrado. Então, a força vai ser de 200 newtons. Beleza? Vamos lá para a letra B. A letra B, ele está perguntando assim, desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade que a pedra de gelo teria ao atingir o solo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cara, muito fácil. A pedra está aqui. Ela foi abandonada, então a velocidade dela é 0. Ela vem aqui e bate aqui no solo. Qual foi a velocidade dela aqui? Né? É bem diferente dessa situação aqui. Né? Por quê? Porque aqui ele falou que a pedra atinge o solo com 10 metros por segundo, porque a gente está levando em consideração a resistência do ar. Aqui a gente não está levando em consideração a resistência do ar. Ó. A gente está desprezando a resistência do ar. Então, cuidado com isso, para você não errar esse tipo de questão, beleza? Então, vamos lá. Aqui em cima, se eu não tenho velocidade, eu tenho energia potencial. Quando eu chego aqui, eu tenho energia cinética. Então, toda a energia potencial vai se transformar em energia cinética. Então, é um sistema conservativo. Energia potencial é igual a energia cinética. Então, fica mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Cancela-se as massas. Eu sei que v ao quadrado é igual a 2gh. Então, v é igual a raiz quadrada de 2gh. Então, a minha conta vai ficar v é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10. Aí, aqui, eu vou usar
10 elevado à terceira, porque eu vou transformar, aliás, 10 elevado à quarta, né? Porque são 10 quilômetros, é 10.000 metros. Então, é 10 elevado à quarta, porque a velocidade vai ser em metros por segundo. Então, a velocidade aqui vai ser 20 vezes 10 à quarta, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, aqui a gente pode dizer que vai ser o quê? V é igual, 20 é 4 vezes 5. Então, eu vou botar 2, a raiz de 5, vezes a raiz de 10 à quarta, 10 ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser o quê? 200 raiz de 5 metros por segundo. Beleza? Próxima questão. A próxima questão, ela fala assim: nas cobranças de faltas em um jogo de futebol, uma bola de massa de 500 gramas pode atingir facilmente a velocidade de 108 km por hora. Supondo que, no momento do chute, o tempo de interação entre o pé do jogador e a bola seja de 0,15 segundos, podemos supor que a ordem de grandeza da força que atua na bola em newtons é de... O que ele pediu? A força que atua na bola. Força é igual a massa vezes a aceleração. O que o problema deu para a gente? Vamos botar dados aqui. Qual é a massa? 500 gramas. Qual é a velocidade? 108 quilômetros por hora. E isso aí demorou um tempo de 0,15 segundos. Ele quer a força, né? Mas eu preciso da aceleração. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho aceleração? Tem sim. Preste atenção. A aceleração não é igual a velocidade sobre tempo. Então, força é igual a massa vezes velocidade divididos pelo tempo. Só que aqui a gente tem um problema. A massa está em gramas. Ela tem que ser transformada para quilos. Então, eu vou dividir por 1.000. Então, eu vou ter 0,5 quilos. Aqui está em quilômetros por hora. Eu tenho que passar para metros por segundo. Então, eu divido por 3,6. E isso vai me dar 30 metros por segundo. Aí, agora que eu já fiz as transformações, força é igual a massa, que é 0,5, velocidade, que é 30, divididos pelo tempo, que é 0,15. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que 30 vezes 0,5 vai dar 15. E aqui embaixo eu posso escrever em notação científica, 15 vezes 10 a menos 2. 15 divididos por 15 vai dar 1. 1 vezes 10 ao quadrado, porque a base 10 sobe com seu sinal trocado. Só que o problema aqui é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a famosa raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. Então, pensa o seguinte. Se o número que está multiplicando a base 10 ele for maior que 3,6, a minha ordem de grandeza fica 10 elevado a n mais 1. Se o número for menor que raiz de 10, ele é 10 elevado a n. O que isso significa? 1 é menor que 3,16? É. Então, qual vai ser a minha ordem de grandeza aqui? 10 elevado ao quadrado. Por exemplo, se fosse 4 vezes 10 elevado ao quadrado, se fosse, estou dando um exemplo, 4 é maior que 3,16? É. Então, nesse caso, a minha ordem de grandeza seria 10 elevado a 2 mais 1. Então, seria
10 elevado à terceira. Beleza? Entendeu como funciona a ordem de grandeza? Então, se é 10 elevado ao quadrado, a resposta é a letra C. Questão número 13. Para subir pedalando uma ladeira íngreme, um ciclista ajusta as marchas de sua bicicleta de modo a exercer a menor força possível nos pedais. Assim, ele consegue pedalar com muito menos esforço. Porém, ele é obrigado a dar muito mais voltas no pedal para um pequeno deslocamento e demora mais tempo para chegar ao topo. Com o procedimento de trocar as marchas, podemos afirmar que o ciclista... Vamos lá. Letra A. Ele aumenta o trabalho realizado pela força gravitacional? Cara, pensa assim. Força gravitacional é o nosso peso. E eu vou subir. Então, eu vou fazer uma força nesse sentido. A gente tem que lembrar que o trabalho da força peso seria trabalho é igual a peso vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Como a gente sabe que o ângulo formado entre o vetor peso e o vetor força é um ângulo de 180 graus, eu posso dizer o quê? Que cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o meu trabalho vai ser um trabalho de resistência, né? Peso vezes distância, negativo. Então, aumenta o trabalho realizado pela força? Não. Então, a letra A está errada. A letra B fala, diminui a potência aplicada aos pedais? Cara, potência é igual a quem? Trabalho sobre tempo. Só que o problema falou o seguinte, ó, ele demora mais tempo para chegar ao topo. Então, pensa comigo, se o tempo está aumentando, o que está acontecendo com a potência? Está diminuindo, porque quanto maior esse valor, menor vai ser esse. Então, o que acontece? A potência aplicada aos pedais está diminuindo? Está diminuindo. Resposta, letra B. A letra C fala, diminui a sua energia potencial? Cara, energia potencial não é igual a mgh? Ele está subindo o morro. Então, o que está acontecendo com a sua altura? Ela está aumentando. Se esse número aqui aumenta, o que vai dar o resultado? Um resultado maior. Então, a energia potencial aumenta. Então, essa aqui também está errada. Aumenta a sua energia cinética? Cara, ele está diminuindo a velocidade, certo? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai subir mais devagar. Se ele está subindo mais devagar, a sua energia cinética vai ficar o quê? Menor e não maior. Ó, energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Mais uma análise. Se eu diminuo esse cara, o que acontece com a energia potencial? Ela também diminui. E a letra E fala, aumenta o seu momento linear? Não, né, cara? Se eu diminuo a velocidade, a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Se eu diminuo a velocidade, eu diminuo a quantidade de movimento. Opa, então essa aqui também está errada. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!